Pouso Alegre, 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 26 graus. No sul de Minas haverá chuva à tarde e nós iniciamos a edição 298 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Infestação do mosquito da dengue gera estado de emergência em saúde no sul de Minas. Autorizado o início das obras da concessionária das rodovias do sul de Minas. Homem encontrado morto na BR-459. E vereadores de Pouso Alegre querem agora processar a Copasa junto ao Ministério Público. Isso tudo é para reeleição, viu? A Prefeitura de Passos decretou estado de emergência em saúde pública devido à infestação do mosquito da dengue no município. Em Passos, são 2.363 casos confirmados da doença. Ribeirão Vermelho foi outra cidade do sul de Minas que também decretou situação de emergência por conta do mosquito da dengue. Em Lavras, o registro de casos de dengue quase dobrou, saindo de 53 confirmados para 100 no prazo de 10 dias. Em Três Corações, um homem foi morto a tiros e o corpo encontrado dentro de uma casa abandonada no bairro Tapera. Os suspeitos do crime são adolescentes e teriam agido a mando de uma terceira pessoa. O homicídio, segundo a polícia, ocorreu pelo furto de um monitor de televisão do mandante do crime. Em Soledade de Minas, no sul de Minas Gerais, um homem com 197 passagens pela polícia por ameaça, agressão e porte ilegal de arma foi morto depois de trocar tiros com os policiais. O homem invadiu uma residência e se estabeleceu na casa para praticar crimes na região. Os policiais foram até o local com o intuito de tirar o homem da casa, mas foram recebidos a tiros. Os militares dispararam e o homem foi morto com 6 tiros. Estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam mais de 400 mil crianças menores de 5 anos hospitalizadas com desnutrição na rede pública. Cerca de 29 mil foram de crianças menores de 1 ano e outros 14 mil casos envolvem crianças de 1 a 4 anos de idade. É muito caso para esse Brasil, né? 400 mil crianças desnutridas no país. A nova diretoria do Sebrae Minas, gestão 2023 a 2026, tomará posse hoje à noite em Belo Horizonte. A nova diretoria tem o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae. Em Alfenas, a Emater implantou uma unidade de demonstração de fruticultura de clima temperado para a edição de 2023 do Circuito Mineiro de Fruticultura, que acontecerá na quarta-feira. Pêssego, ameixa e nectarina são frutas que estão sendo testadas como frutas de clima temperado. Em Minas Gerais, em um único dia, foram captados 11 órgãos para doação, sendo que um fígado, um pâncreas, 2 rins e 2 córneas foram levados, para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, para pacientes que aguardavam na fila de transplantes de órgãos. Alfenas está entre as cidades com mais casos prováveis de dengue, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. No momento, não existe vacina contra a dengue registrada junto à Anvisa para a rede pública. O que existe é uma única vacina registrada que está disponível na rede privada e foi autorizada pela Anvisa.
Em Pouso Alegre, há 3 casos de chikungunya que chegaram ao município de maneira importada, ou seja, a pessoa foi infectada em outra cidade e veio para Pouso Alegre. Entre o trecho de Poços de Caldas a Caldas, na BR-459, foi encontrado o corpo de um homem que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é de um homem que estaria em situação de rua, pois nenhum sinal de violência foi detectado e o homem não possuía nenhum documento. A IF Sul Minas, Unifal e Procuradoria Seccional da União em Varginha receberão hoje mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Entre os itens destinados estão bebidas alcoólicas, filmadoras, notebooks, celulares, baterias e um trator, dentre outros materiais e equipamentos. Meninas entre 10 a 14 anos foram vítimas de estupro no Brasil entre 2015 a 2019, como aponta o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, na Bahia. As maiores vítimas foram as meninas pardas. Os autores do crime eram conhecidos das vítimas. Em Itajubá, a prefeitura concedeu a Franklin Guerra Lamolha 3 meses de férias prêmio remunerada, que é quando a pessoa sai, né, tem esse direito, devido a trabalhar em cargo público. O Lamolha, ele é guarda municipal e está preso na Papuda, depois de participar das manifestações em Brasília em janeiro. A decisão das férias prêmio foi publicada no Diário Oficial do município. O Pouso Alegre Futebol Clube empatou em 1-1, jogando fora de casa ontem pelo Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre Futebol Clube enfrentou o Ipatinga e o gol do Dragão foi marcado pelo Michel Paulista. O próximo jogo do Pouso Alegre Futebol Clube será em casa no dia 4 de março, no Manduzão, contra o Caldense, às 4h30 da tarde. Em Pouso Alegre, a Polícia Militar realizou uma visita a um menino de 8 anos que tem uma doença rara. A família de Caio fez uma campanha para arrecadação financeira com o objetivo de angariar recursos para o tratamento da criança. E a PM foi lá, porque ele é fã da PM. E a PM esteve na casa dele, o que agradou muito a criança. Então, se você quiser auxiliar a família do Caio, é só você fazer um Pix no nome de Juliana Mendes pelos dados que eu vou passar. 091-6262-8631, que é o telefone da Juliana Mendes. Em Pouso Alegre, o Corpo de Bombeiros resgatou 2 cobras cascavel que estavam na rua Cláudio Honor de Oliveira e Silva, no bairro São Geraldo. Uma das cobras estava na calçada e foi morta pelos moradores. A outra cascavel foi encontrada numa casa do bairro Parque Real, sendo capturada pelos bombeiros e solta na natureza. O Parque Real está precisando de uma limpeza que vocês não imaginam, o mato, a altura do mato nas calçadas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Em Pouso Alegre, uma câmera de segurança registrou o furto de uma moto na rua Afonso Pena, rua central de Pouso Alegre. O ladrão levou a moto como se fosse sua, sem ninguém suspeitar do furto. Os ladrões estão encontrando uma facilidade para agir em Pouso Alegre, talvez por falta de policiamento. E a mina de água do bairro Primavera, ao lado da Câmara Municipal, foi reaberta ao público. A mina teve as torneiras retiradas, pois a água não estava favorável ao consumo devido às chuvas. E agora, resta saber quais são as medidas que a Prefeitura
de Pouso Alegre tomará com as outras minas de água que estão abandonadas na cidade. É um pecado, gente. O que está se fazendo com as minas em Pouso Alegre de água que estão abandonadas é um pecado. É caso de polícia, é caso de Ministério Público. Gente, os vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre acordaram do sono eterno e agora querem acionar na justiça a Copasa pelos péssimos serviços prestados em Pouso Alegre. Agora que eles descobriram que a Copasa presta um péssimo serviço. 4 anos lá e tem gente que já está até há 8 e ninguém sabia disso, gente. Agora que eles perceberam. Época de eleição, eles saem das tumbas, né? Mas depois de reeleitos, mergulham em sono eterno de novo. Tiveram 4 anos e outros tiveram 8, porque foram reeleitos, para tomarem essas iniciativas. E o que fizeram? Nada. Agora falam em acionar o Ministério Público. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? A medida cairá no vazio, né? Como tudo que a Câmara faz. Como sempre. Assim que a Copasa chamar os vereadores para uma conversa de pé de ouvido, a coisa morre. Vai morrer na praia ou no esquecimento. Os vereadores querem, por alguma razão, que a Copasa abra negociação, gente. E assim como aconteceu com Simões, que ameaçou acabar com a Copasa, né? E depois a coisa caiu no esquecimento também, né? E depois, os vereadores só vão repetir a frase do mestre, porque o Simões deu uma entrevista outro dia e falou a seguinte frase, que é muito importante. Abram aspas. Eu não tive competência de tirar a Copasa. Fecha aspas. Foi essa declaração que Simões deu ao site Rede Moinho durante uma entrevista. Agora, o que o Simões faz? Ele solta a tropa de choque para ir contra a Copasa. Para qualquer efeito, ele não tem participação nenhuma nisso. Mas os vereadores da base, que são governados por ele, comandados por ele, que não tem nem voz própria, só tem que fazer tudo que seu mestre mandar. O que acontece? Os vereadores não têm independência para nada, gente. Não tem nem capacidade de independência de voto. Vão bater a mando do seu mestre, Simões. Com qual objetivo? O tempo vai dizer. Se Simões recuou e não bateu de frente com a Copasa, por alguma razão, né? Por alguma razão, não se sabe se é por financiamento de campanha, não se sabe se foi por acordos políticos, não se sabe se o Simões foi chamado às falas, olha, deixa a Copasa do jeito que está, que a gente dá uma contribuição aí na campanha, a gente não sabe, né? E os vereadores querem seguir o mesmo caminho, né? Então, se Simões recuou, imagina os vereadores. O negócio é abrir negociação com a Copasa. Depois que abrir a negociação com a Copasa e que a Copasa chamar as falas, né? Tudo muda. E começou hoje a vacinação contra a Covid, com vacinas bivalentes para grupos prioritários e pessoas acima de 70 anos. A piscina da Praça de Esportes em Pouso Alegre está com os ladrilhos arrebentados e provocou o corte na mão de uma pessoa, frequentadora do local.
Até agora, nenhum reparo foi efetuado no local. Que saudade do seu Reno Coutinho. Seu Reno foi diretor muitos anos da Praça de Esportes. Foi a única época que a praça teve dignidade. Depois disso, ficou jogada ao abandono. O Parque Real, bairro de Pouso Alegre, está com as calçadas completamente abandonadas. O mato invadiu as calçadas e não passam por benfeitorias há muito tempo. A situação de abandono das calçadas não é só do Parque Real. As ruas de Pouso Alegre estão em situação de penúria. E os vereadores, querendo brigar com a Copasa, não têm competência nem para solicitar providências para o corte dos matos sobre as calçadas. Imagina brigar com a Copasa, que é peixe grande. Em Congonhal, um motociclista, ficou ferido após colidir com um carro na BR-459. O acidente ocorreu quando o motorista do carro iniciou uma conversão e o motociclista que vinha na mesma direção bateu na porta lateral do veículo. O motociclista passou por cirurgia, já que sofreu fratura nos 2 braços. Em Extrema, uma carreta carregada de alimentos pegou fogo na rodovia Fernão Dias, o que interditou a rodovia nos 2 sentidos, com congestionamento de 12 quilômetros. O pneu da carreta estourou, o motorista perdeu o controle da direção e se chocou com uma mureta central da pista. O incêndio foi controlado pelos bombeiros, mas a carga foi saqueada após o incêndio por outros motoristas e ocupantes de outros veículos. O idoso que foi assaltado na Travessa Joaquim Bernardes por um homem de também 62 anos, outro idoso, com capacete na cabeça, que jogou o idoso no chão e teria levado R$ 3.500 da vítima, não reconheceu o assaltante, que foi preso no bairro Jardim Olímpico. A princípio, a PM disse que encontrou os R$ 3.500 que eram da vítima que foi jogada no chão com esse assaltante no bairro Jardim Olímpico. Agora, a Polícia Militar faz uma outra publicação onde diz que o dinheiro não foi encontrado. E, nesse caso, o suspeito foi levado para a delegacia e a vítima não reconheceu o suspeito do crime, sendo o suspeito liberado por esse motivo. Qual o motivo que levou a vítima a não reconhecer? Porque estava com as mesmas roupas, o mesmo capacete, a mesma moto. O que levou a vítima, que é um idoso, não reconhecer o outro idoso que o agrediu e foi filmado pelas câmeras de segurança, ninguém sabe, mas que ele não quis lavrar queixa, ele não quis não. No distrito do Pantano, em Pouso Alegre, um cavalo morreu e um motociclista ficou ferido depois de colidir contra o animal. O cavalo atravessou na pista e o motociclista sofreu fratura exposta no braço, sendo entubado e conduzido ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Abertas as inscrições para o concurso internacional de redação de cartas pelos Correios, em 3 fases, escolar, estadual e nacional. O tema é: imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir essa missão. As inscrições vão até o dia 23 de março e informações no site do Correio.
Na Praça Tiradentes, em Inconfidentes, no dia 4 de março, tem o show com Humberto e Ronaldo, em comemoração aos 60 anos do aniversário da cidade. Quanto ao show de Ana Castela, segundo a prefeitura, trata-se de fake news. O Ministério Público irá investigar o contrato de patrocínio entre o Hospital de Clínicas de Itajubá com o Fluminense, time do Rio de Janeiro. O contrato foi realizado no ano passado e renovado para este ano. O contrato é no valor de R$1.400.000. A investigação será por possíveis irregularidades no contrato. Assinado entre a Prefeitura de Cachoeira de Minas e a Associação de Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí, um convênio que permitirá acesso a diversos serviços prestados pela MASP, como a implantação do selo de serviço de inspeção municipal para produtos de origem agropecuária, produzido em Cachoeira de Minas. O governo de Minas autorizou o início das operações da nova concessionária no sul de Minas e vai atingir uma extensão de 453,3 quilômetros, 453.300 quilômetros, onde serão construídos 8 praças de pedágio. No sul de Minas, os 453.300 quilômetros abrangem as rodovias CMG 146, MG 173, MG 290, MG 295, MG 455, BR 459, MG 459, LMG 877 e são rodovias que cortam Pouso Alegre e Poços de Caldas e Itajubá. R$2 bilhões serão investidos e a concessão será por 30 anos. E os pedágios começarão a ser cobrados após 9 meses ou 1 ano do início do contrato. Terão construção de pedágio a BR-459 em Caldas, a BR-459 em Congonhal, a BR-459 em Santa Rita do Sapucaí, a CMG 146 em Poços de Caldas, a MG 173 em Gonçalves, a MG 290 em Borda da Mata, a MG 290 em Ouro Fino e a MG 459 em Monte Sião. Em Ipuiuna, está sendo oferecido pela Prefeitura o projeto Trator Agroplantio para os produtores rurais que não possuem maquinários. Em Santa Rita de Caldas, um jovem foi preso pela PM depois de furtar uma bateria de um carro. O jovem estava montado num cavalo quando foi encontrado pela polícia em atitude suspeita, fugindo quando avistou os policiais. E ainda, em Santa Rita de Caldas, a polícia militar prendeu o autor de outro furto, que levava litros de bebidas numa bolsa de dentro de um supermercado. Nilson Santos, ciclista, morador do bairro Jardim, em Monte Sião, participou da prova Audax 200 quilômetros, realizada em Olambra, no estado de São Paulo, ficando em primeiro lugar na competição. E São João da Mata enviou ajuda humanitária ao litoral norte de São Paulo, devastado pelas fortes chuvas. O brigadista Rogério Codignoli da Silva foi convocado para compor a equipe de suporte a desastres naturais de brigada, o 035. Em Pouso Alegre, a Polícia Militar Rodoviária atendeu no trecho da MG 290, quilômetro 3, uma saída de pista, onde o idoso de 72 anos, motorista do veículo, sofreu ferimentos leves.
O carro saiu da pista quando não conseguiu fazer uma curva e caiu numa ladeira, depois de o motorista perder o controle de direção. Em Espírito Santo do Dourado foi iniciada a reconstrução das 10 pontes afetadas pelas chuvas no município. A ponte sobre o córrego Campo do Meio, que liga o bairro do mesmo nome com os demais bairros dos campos, essa é uma estrada mestra do local, já está passando por reformas, viu? Em Pouso Alegre, Sônia Jordão fez uma vaquinha virtual para auxiliá-la no tratamento de câncer linfático crônico que ela apresentou. A colaboração pode ser feita também através da vaquinha virtual ou pelo Pix 738-678-37600. Mães de alunos dos bairros Vergani, Curralinho e Jardim Canadá, em Pouso Alegre, conseguiram reunião com o responsável do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação em Pouso Alegre, onde pleitearam a inclusão de um ônibus que atendesse os alunos dos bairros Curralinho e Jardim Canadá, além do Vergani, com a realização de 2 viagens. Além de tratar da necessidade da escola do Padre Mário em atender alunos do Curralinho, construção da creche e abertura de uma estrada entre o Vergani e o sítio escola. A Associação de Moradores do bairro Vergani foi quem intermediou as reivindicações junto ao representante da Secretaria de Educação Municipal. E ela teve a participação de outras mães, viu? Ela é a Lívia Macedo. E o jornal Falado Online Correio Sem Selo, edição 298, onde a notícia anda de boca em boca, desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, termina aqui, com a participação dos nossos 8 correspondentes, entre eles José Cláudia em Congonhal, e dos nossos mais 4 que trabalham na nossa sala de redação e das rádios web de Ouro Fino em Confidentes. Jornalista responsável Sônia Cabral. A todos, ótima segunda, excelente início de semana e até amanhã.